Este é um exercício resolvido envolvendo Física 1 e Cálculo 1. Física 1, a parte de movimento unidimensional, posição, velocidade e aceleração, e Cálculo 1 envolvendo funções, gráficos, derivadas e máximos e mínimos. Eu sou o professor Leandro Tezink. Este é o exercício número 20 do capítulo 2 do Halliday, 8ª edição. Na 10ª edição é o número 18. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada por x é igual a 12t² menos 2t³, em que x está em metros e t em segundos. Determine a posição, a velocidade e a aceleração da partícula em t igual a 3 segundos. Precisaremos da posição, velocidade e aceleração. Então, primeira coisa, a posição já foi dada, vamos encontrar então a velocidade e a aceleração, derivando-se a função x de t em relação ao tempo. Velocidade é derivada de x em relação ao tempo. X de t é esta equação aqui. Portanto, a derivada, derivamos e encontramos 24t menos 6t². A mesma coisa para a aceleração. Derivamos a velocidade em função do tempo, que nós encontramos aqui, e encontramos a aceleração. Perceba que aparece o tempo aqui, ó. Então a aceleração não é constante, a aceleração depende do tempo. Temos as três equações, então, para posição, velocidade e aceleração. A partir daí já poderíamos traçar gráficos aproximados para estas três funções. O exercício pede qual a posição no tempo t igual a 3 segundos. Então, vamos usar o tempo 3 segundos, substituindo nesta equação da posição, para encontrarmos o valor da posição em t igual a 3 segundos. E o mesmo vale para a velocidade e para a aceleração. A posição, então, t igual a 3 segundos. Na equação da posição, encontramos 54 metros. Aqui está, então, a posição t igual a 3 segundos, posição 54 metros. O mesmo ocorre para a velocidade, 18 metros por segundo, e para a aceleração, menos 12 metros por segundo ao quadrado. O gráfico da aceleração, temos aqui os três gráficos, a posição, a velocidade e a aceleração para o tempo 3 segundos. Letra D. Qual é a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula? Quando x é máximo, a velocidade é zero. Lembrando que os pontos de máximo de uma função são os pontos onde a derivada é zero. A derivada da posição é a velocidade. Então, a velocidade deve ser zero no ponto de máximo. Quando x é máximo, a velocidade é zero. Está mais especificado aqui. Quando x é máximo, a inclinação da reta tangente é zero. Significa que a velocidade é zero. E vemos aqui este ponto. Portanto, eu preciso primeiro encontrar o tempo para o qual a velocidade é zero, e aí, com este tempo encontrado, eu jogo na equação da posição para encontrar a posição. V de t igual a zero, V de t é 24t menos 6t². Podemos reescrever a função para encontrar as raízes. Reescrevendo esta equação de outra forma, temos aqui 6t², 6t vezes 4, 24t ao 24t. Para esta equação ser igual a zero, ou 6t é igual a zero, ou t menos 4 é igual a zero. Daqui nós encontramos que t é igual a zero, e daqui que t deve ser igual a 4. t igual a zero, no caso não nos interessa, x é igual a zero. t igual a zero, jogo na equação do x, encontro o valor de x igual a zero. t igual a 4,
x para o tempo igual a 4 segundos é 64 metros. Portanto, achamos o tempo para o qual a velocidade é zero, e aí usamos esse tempo para encontrar a posição 64 metros. A letra E, em que instante de tempo é alcançada a coordenada positiva máxima? O tempo já foi encontrado no exercício anterior e é 4 segundos. Letra F. Qual é a velocidade positiva máxima alcançada pela partícula? A velocidade é máxima quando a aceleração é zero. Ou, quando a aceleração é zero, a velocidade é máxima ou mínima. Eu quero encontrar a velocidade máxima, mas eu não conheço o tempo. Este tempo eu vou encontrar a partir da aceleração. Iguala-se a aceleração a zero e encontra-se o tempo para o qual a aceleração é zero. Encontramos o tempo t igual a 2 segundos. Vou usar esse tempo para encontrar qual é esta velocidade. Qual é a velocidade em t igual a 2 segundos, que é a velocidade máxima? V de 2 é igual a 24 metros por segundo, que é a velocidade máxima. Então, a velocidade é máxima quando a aceleração é zero. Encontramos o tempo para o qual a aceleração é zero e jogamos na equação da velocidade para encontrar a velocidade máxima. A letra G também já foi respondida. A velocidade é máxima para o tempo 2 segundos. Letra H. Qual é a aceleração da partícula no instante em que a partícula não está se movendo? Além de t igual a zero. Não estar se movendo significa velocidade igual a zero. Nós já encontramos que a velocidade é zero para t igual a zero e para t igual a 4 segundos. Portanto, em t igual a 4, o exercício pede a aceleração para o tempo t igual a 4 segundos. Basta eu usar a equação da aceleração para encontrar qual é a aceleração em t igual a 4 segundos. A aceleração para t igual a 4 segundos é igual a 24 metros por segundo ao quadrado. Colocando no gráfico, t igual a 4 segundos, aceleração menos 24 metros por segundo ao quadrado. Para finalizar, determine a velocidade média entre t igual a 0 e t igual a 3 segundos. Aqui eu cometi um erro. Não é velocidade, aqui é a x. Velocidade média é Δx por ΔT. Então é x na posição 3 segundos, x na posição 0 segundos. Aqui o gráfico está correto. Então é ΔX dividido por ΔT, temos a velocidade média. A velocidade média seria a inclinação da reta. A velocidade média seria traçar uma reta entre a posição inicial e a final e calcular a inclinação desta reta. Aqui está correto. Velocidade média 18 metros por segundo. Temos aqui todas as etapas da resolução do exercício. Aqui os três gráficos, um abaixo do outro. Temos aqui os gráficos da posição, da velocidade e da aceleração em função do tempo. É importante colocarmos os gráficos um abaixo do outro, com os tempos coincidindo exatamente. Como aparece aqui. Tempo igual a 2 segundos, como aparece aqui. Aí eu consigo analisar com mais clareza o que está acontecendo. Por exemplo, a inclinação da reta tangente ao gráfico da posição nos dá a velocidade. Velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Temos aqui a inclinação da reta tangente ao gráfico da posição, a inclinação é zero. Portanto, a velocidade é zero nesse ponto. E é isso que nós vemos no gráfico da velocidade.
A velocidade passando pelo zero aqui. Então a velocidade igual a zero no tempo 4 segundos. Outro ponto em que a inclinação da reta tangente ao gráfico da posição é zero é este aqui. Percebemos aqui que a velocidade é zero. No gráfico da velocidade, que a velocidade é zero. Percebo aqui também que a inclinação da reta tangente ao gráfico aqui teria um máximo mais ou menos aqui assim. Ó. Teria a inclinação máxima. E se eu olho para a velocidade, eu percebo que ela é a máxima justamente nesse intervalo. A inclinação da reta tangente ao gráfico da velocidade nos dá a aceleração. A inclinação da reta tangente é zero. Neste ponto, temos que a aceleração é zero. Este exercício envolveu Física 1 e Cálculo 1. Física 1, a parte de movimento unidimensional, posição, velocidade e aceleração. E Cálculo 1, funções, gráficos, derivada, máximos e mínimos. Obrigado por assistir. E se você gostaria que eu resolvesse algum exercício, comenta aí embaixo.